Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço o comparecimento a essa convocação para a realização da primeira sessão extraordinária do ano de 2024. A quarta sessão legislativa da 17ª legislatura. Dia 29 de janeiro de 2024. Desejo a todos um abençoado ano de 2024 e um ótimo retorno à atividade parlamentar. Solicito ao secretário vereador Edson Vilos para que realize um momento de oração. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Esse versículo é muito bom para lembrarmos que estamos de passagem por este mundo e que a verdadeira vida plena e abundante da qual o Senhor nos fala é a vida eterna. Quando semeamos, devemos pensar na colheita celestial que haverá quando estivermos junto ao Pai. Quando praticamos nossas obras, devemos esperar que o Senhor, que nos vê em secreto, nos recompense, seja neste mundo ou na vida eterna. Muitas vezes estamos com os olhos fixos nas coisas deste mundo, com os pensamentos voltados apenas para as coisas materiais. A vida é muito curta e passageira para gastarmos tanto tempo com coisas que não poderemos levar para a eternidade. Quanta gente acumulando tanta riqueza e, ao mesmo tempo, quantas pessoas vivendo na miséria total. Nós, cristãos, devemos ser pouco mais imitadores do amor de Cristo. Amém. 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 Declaro aberta a presente sessão e solicito ao secretário a chamada dos nobres edis. Vereador Delmar? Presente. Vereador Cladir? Presente. Vereador Dirceu? Presente. Vereador Jean? Presente. Vereador Olinda? Vereador Brizola? Presente. Vereador Pibe? Presente. Vereador Sérgio? Presente. Vereador Edson, presente. Só justificando a ausência da vereadora Olinda, ela teve a morte do irmão dela e está com seus sobrinhos resolvendo algumas pendências. Que Deus dê força a ela, né, a sua família, por essa perca que tiveram e que a dona Olinda possa também amanhã depois retornar, né, fisicamente e mentalmente para dentro da nossa Casa de Leis, ajudar o município na construção do projeto dessa casa e do nosso município e da sua vida. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, considero a ata aprovada. Em razão dessa sessão ser a primeira do ano de 2024, conforme o nosso regimento interno, em seu artigo 38, parágrafos 5, 6 e 7, a previsão para a recondução da mesa da comissão durante essa nova sessão legislativa do ano de 2024. Solicito aos nobres colegas se concordam com a recondução da comissão. Consulta, então o vereador Edson vai fazer a consulta de um por um. Vereador Delmar, concorda? Sim. Vereador Cladir? Sim. Vereador Dirceu? Sim. Vereador Jean? Sim. Vereador Brizola? Sim. Vereador Pibe? Sim. Vereador Sérgio? Sim. Vereador Edson, sim. Todos então concordaram. Declaro reconduzida a comissão parlamentar para o ano de 2024, que seria a Justiça e Redação, a comissão permanente. Então, são as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços, Educação, Saúde e Assistente Social. Então, o Edson vai falar os nomes de cada comissão. Comissão de Justiça e Redação, vereador Delmar Balzan, Hércio Marcos Chapo e Valdomiro Brizola. Finanças e Orçamento, Cladir Senésio Klein, Hércio Marcos Chapo e Valdomiro Brizola. Obras e Serviços Públicos, Cladir Senésio Klein, Jean Carlos Nardim, Olinda Terezinha Chimansky Pellegrina Lopes. Saúde, Educação, Saúde e Assistência Social, Delmar Balzan, Dirceu Alqueira e Edson Vilas. Reconduzir todos? Passamos ao expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura do edital de convocação. Edital de convocação número 01/2024, sessão extraordinária.
O presidente da Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com respaldo no disposto artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, convoca todos os vereadores que compõem o Poder Legislativo capanamense para participar da primeira sessão extraordinária do corrente ano, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos do dia 29 de janeiro de 2024, segunda-feira, com as seguintes matérias para deliberação. Projeto de Lei Ordinário número 01/2024, autoria do Poder Executivo, altera a redação da Lei 1251/2009, da Lei 1450/2013 e da Lei 1815/2022 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 02/2024, autoria do Poder Executivo, altera a Lei Municipal número 1594/2016 e da outras providências. Capanema, Cidade de Rodovia Ecológica, Estado do Parque Caminho da Colônia, aos 26 dias do mês de janeiro de 2024. Sérgio Ulrich, presidente. Como nós, então, fizemos um acordo, essa sessão amanhã cedo às 8h30, então não vai ter outra convocação, vai ser a mesma, né? Para a gente só, teve uns parlamentares que querem dar uma olhada nos projetos, então a mesa diretiva acatou a proposta às 8h30 da manhã cedo, então, a sessão marcada com essa mesma convocação. Agradeço desde já. Assim, vamos então agora para as matérias que o Edson vai proceder. Projeto de Lei Ordinário número 02/2024, do Poder Executivo, altera a Lei Municipal 1594/2016 e dá outras providências. Projeto de Lei número 02, de 25 de janeiro de 2024. Altera a Lei Municipal número 1594/2016 e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei altera o artigo 6º da Lei Municipal 1594/2016 e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é órgão colegiado paritário de caráter consultivo, propositivo, fiscalizador e deliberativo e será constituído por integrantes de representação do poder público em 50% de representantes da sociedade civil organizada também em 50%. Primeiro, instituições governamentais. Um representante titular e um representante da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do município de Capanema. B. Um representante titular e um suplente da Secretaria de Educação do município de Capanema. Um representante titular e um suplente da Secretaria de Saúde de Capanema. Um representante titular e um suplente da Secretaria de Administração do município de Capanema. Um representante titular e um representante da Secretaria de Esporte e Turismo do município de Capanema. Instituições não governamentais. Um representante titular e um suplente da APC Vida do município de Capanema. Um representante titular e um suplente das pastorais regionais religiosas do município de Capanema. Um representante titular e um representante da Provopar do município de Capanema. Um representante titular e um suplente da ASEC, Associação Comercial Industrial Empresarial do município de Capanema. Um representante titular e um suplente do Clube de Mães e Damas do município de Capanema. Parágrafo 1º. Os indivíduos a compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nos termos deste artigo, serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal através da expedição do decreto municipal, respeitando-se, antes disso, a verificação da idônea legitimidade do indicado ao exercício do cargo. Parágrafo 2º. Havendo a extinção de algum dos organismos elencados nos incisos desse artigo, deverá o chefe do Poder Executivo, a fim de garantir a paridade na representação governamental junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, promover a indicação do órgão ou política que substituirá o que tiver sido extinta. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Gabinete do município de Capanema, Estado do Pará, Cidade de Rodovia Ecológica, Estado do Parque Caminho Colônia, nos 25 dias do mês de janeiro de 2024, Américo Belé, prefeito municipal. Exposição de motivos ao projeto de lei. Regime de urgência, convocação extraordinária da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores da Câmara Municipal. Nos termos do artigo 123, quadro da Lei Orgânica do município de Capanema, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossa Excelência o projeto de lei número 02/2024 para apreciação e aprovação dos nobres edis, se assim o entenderem. O presente projeto de lei que trata sobre direitos da mulher pretende alterar a Lei Municipal 1594/2016, a qual criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Capanema. A presente proposta de alteração legislativa se faz necessária para que
para que a norma municipal de Capanema se adeque à legislação estadual, notadamente as leis estaduais 17.507 de 2013 e 18.658 de 2015, as quais exigem que o Conselho dos Direitos de Mulheres do Paraná sejam composto por indivíduos integrantes do poder público em 50%, também por membros da sociedade civil organizada em outros 50%. Sempre em paridade de representação, o que atualmente nossa legislação encontra-se em desconformidade. A Constituição Federal de 88 garantiu o Instituto da Participação Popular. O Instituto de Participação Popular presente em vários dispositivos, artigos 29, 194, 198, 204, 206 e 227, que estabelecem o caráter democrático e descentralizado da administração da Seguridade Social, da educação da criança e do adolescente, e outras por meio de participação da sociedade civil na gestão de políticas públicas. Para regulamentar a gestão democrática das políticas públicas, foram editadas leis ordinárias específicas para cada área, pela União, Estados e Municípios. Essas leis instituíram inúmeros conselhos gestores de políticas públicas e, junto com a Constituição, integram o ordenamento jurídico brasileiro. Os conselhos são órgãos colegiados cuja composição e competência são determinadas pela lei que os institui em cada esfera da administração pública. A sua composição deve ser integrada por representantes do poder público e da sociedade civil e tem por finalidade principal servir de instrumento para garantir a participação popular e controle social e a gestão democrática das políticas e dos serviços públicos, envolvendo o planejamento e o acompanhamento da execução dessas políticas. Os conselhos são espaços públicos não estatais que sinalizam a possibilidade de representação de interesses coletivos na cena política e na definição da agenda pública, apresentando um caráter híbrido, uma vez que são, ao mesmo tempo, parte do Estado e da sociedade. Distingue-se de movimentos e de manifestações estritas da sociedade civil, uma vez que sua estrutura é legalmente definida e institucionalizada e que sua razão de ser reside na ação conjunta com o aparato estatal na elaboração e gestão de políticas sociais. Neste rumo, considerando a necessidade de adequação na legislação municipal, inclusive diante da urgência de cadastramento de projetos estabelecido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, sob pena de inviabilizar o recebimento de verbas pelo município de Capanema, solicitamos a convocação extraordinária desta Igreja Casa e a adoção do regime de urgência para apreciação e votação do presente projeto de lei, de acordo com o dispositivo, inciso 1º do artigo 50, inciso 25, 25º do artigo 123 e o artigo 81 da Lei Orgânica do município de Capanema. Aproveitamos a oportunidade para renovar nosso protesto de elevada estima e apreço de Vossa Excelência. Gabinete do Prefeito do município de Capanema, 25 de janeiro de 2024, Américo Belé, Prefeito Municipal. Sim. Projeto número 01. De 25 de janeiro de 2024, altera a redação da Lei 1251 de 2009, da Lei 1450 de 2013, da Lei número 1815 de 2022 e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal 1251 de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. São criadas 140 vagas para estagiários no âmbito da administração pública municipal. Parágrafo 1º. Os estagiários serão selecionados por meio de processo seletivo, ressalvados os casos previstos em regulamento. Artigo 2º. Os estagiários terão direito ao recebimento de uma bolsa estágio no valor de um salário mínimo mensal para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Parágrafo 3º. A jornada de trabalho poderá ser reduzida com redução proporcional do valor da bolsa estágio na forma do regulamento. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei 1450 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. É permitida a contratação de profissionais para ocupar as vagas dos seguintes cargos temporários. Até 100 vagas para professores, até 45 vagas para educadores infantis, até 15 vagas para auxiliares administrativos, até 60 vagas para auxiliares de serviços gerais, até 2 vagas para profissionais de educação física. Artigo 3º.
O artigo 4º da Lei Municipal 1450/2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A seleção do pessoal a ser contratado nos termos dessa lei será feita mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação e obedecidos os critérios de seleção previstos em regulamento e ou respectivo edital. Parágrafo 1º. A validade do edital do processo seletivo simplificado deverá ser de 1 ano, permitir sua prorrogação uma vez pelo mesmo período. Parágrafo 2º. O regime jurídico dos servidores temporários admitidos por meio do processo seletivo simplificado respeitará o disposto em regulamento, observando-se, no que couber, a Lei Municipal 877 de 2001. Parágrafo 3º. Aos servidores temporários admitidos por meio desse processo seletivo simplificado, não se aplicam as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, não sendo devido ao recolhimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. Parágrafo 4º. Os vencimentos profissionais contratados mencionados nos incisos 1, 2 e 5 do caput do artigo 3º será o piso salarial para o magistério. Parágrafo 5º. Os vencimentos do profissional contratado para ocupar uma vaga de cargos temporários mencionados nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 3º serão os vencimentos iniciais das respectivas carreiras do cargo efetivo. Parágrafo 6º. O edital do processo seletivo simplificado deverá respeitar o prazo mínimo de 15 dias para inscrição de candidatos, observando-se as demais regras previstas no regulamento. Artigo 4º. O artigo 1º da Lei Municipal 1815 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei autoriza a contratação de profissionais para preenchimento de vagas de cargos temporários, em caráter excepcional na administração pública, por meio do processo seletivo simplificado e por tempo determinado, nos termos da lei e da legislação em vigor. Artigo 5º. O artigo 2º da Lei Municipal 1815 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. É permitida a contratação de profissionais para ocupar as vagas dos seguintes cargos temporários. Primeiro, cargos temporários que exigem ensino superior na área específica. 10 médicos clínicos gerais, 10 enfermeiros, 5 odontólogos, 2 farmacêuticos bioquímicos, 3 assistentes sociais, 3 psicólogos, 1 médico veterinário, 1 fonoaudiólogo, 1 educador físico, 2 fisioterapeutas, 1 engenheiro agrônomo florestal ou ambiental, 1 professor de arte, 1 professor de música, 1 terapeuta ocupacional, 1 fisioterapeuta esportivo. Segundo, cargos temporários que exigem curso técnico na área de atuação. 12 técnicos de enfermagens, 2 técnicos em radiologia, 2 auxiliares administrativos. Terceiro, cargos temporários que não exigem superior ou técnico. 8 auxiliares de serviços gerais, 10 auxiliares de serviços gerais, 2 motorista. Artigo 6º. O artigo 3º da Lei Municipal 1815 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A jornada de trabalho dos profissionais contratados com base nessa lei será estabelecida observando-se as disposições da legislação e do edital. Artigo 7º. O artigo 4º da Lei Municipal 1815 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Os vencimentos profissionais contratados com base nessa lei serão estabelecidos de acordo com os vencimentos iniciais das respectivas carreiras dos cargos efetivos, observando-se a proporcionalidade da carga horária. Artigo 8º. O artigo 6º da Lei Municipal 1815 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O Poder Executivo irá disciplinar a forma de seleção dos profissionais contratados por meio desta lei, possibilitando a contratação sem a necessidade de seleção pública em concurso público, por razões de interesse público justificado, respeitado a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. Parágrafo 1º. A validade do edital do processo seletivo simplificado deverá ser de 1 ano, permitir sua prorrogação por mais uma vez pelo mesmo período. Parágrafo 2º. O edital do processo seletivo simplificado deverá respeitar o prazo mínimo de 15 dias para a inscrição de candidatos, observando-se as demais regras previstas em regulamento. Artigo 9º. O artigo 7º da Lei Municipal 1815 de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O regime jurídico dos servidores temporários admitido por meio de processo seletivo simplificado respeitará o disposto em regulamento, observando-se no que couber a Lei Municipal 877 de 2001. Parágrafo único.
aos servidores temporários admitidos por meio de processo seletivo simplificado não se aplicam as disposições da consolidação da CLT, não sendo devido ao recolhimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Artigo 10. O artigo 12 da Lei Municipal 1815/2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. O contrato temporário decorrente do processo seletivo simplificado extinguir-se-á sem direito à indenização. 1. Pelo término do prazo contratual. 2. Por iniciativa do contratado. 3. Por iniciativa do município. Parágrafo 1º. A extinção do contrato por iniciativa do órgão ou entidade contratante decorrente de conveniência administrativa importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade dos vencimentos relativos a um mês de trabalho e deverá ser precedida de comunicação formal com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por iniciativa de órgãos ou entidades contratantes decorrente de conduta inapropriada, descumprimento das regras e ou dos deveres do cargo, insuficiência de improdutividade, entre outras condutas previstas no Estatuto dos Servidores, será motivado e observará regras simplificadas para a apuração da conduta do servidor nos termos do regulamento. Parágrafo 3º. A extinção do contrato, no caso do inciso 2 do caput, deverá ser precedida de comunicação formal com antecedência mínima de 30 dias ao Departamento de Gestão de Pessoas do município, sob a pena de multa contratual equivalente a uma remuneração mensal do contratado. Artigo 11. O artigo 47 da Lei Complementar Municipal número 22/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 47, parágrafo 1º, inciso 2. Carga horária, 30 horas semanais. Artigo 12. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias, especialmente 1. Os parágrafos 1 e 2 do artigo 3º da Lei Municipal 1815 de 2022. 2. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º da Lei Municipal 1815 de 2022. 3. O artigo 13 da Lei Municipal número 1815/2022. Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica, Estrada Pai Caminho do Colono, aos 25 dias do mês de janeiro de 2024, Américo Belé, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Precisa ler? O doutor explicou? Não há necessidade, não. né? Não precisa, presidente. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, Delmar, que fez a leitura. Agradeço o atendimento da convocação. Peço desculpa ao pessoal das redes sociais, em que nós atrasamos um pouco mais de meia hora a sessão. O procurador veio esclarecer um pouco sobre os dois projetos, né? E então ficou para amanhã cedo, dia 30, às 8h30, não vai ter convocação, a votação dos projetos, que são projetos emergenciais. Também, logo após a nossa reunião, gostaria de falar um pouquinho com os nobres pares, né? E assim que Deus possa iluminar a nossa vida, declaro encerrado a presente sessão e que Deus possa confortar a nossa vida e a nossa família, principalmente a família da Dona Olinda. Declaro encerrada a sessão. Quero cantar os parabéns para a Preta. Ontem estava de aniversário, a Preta que cuida, né, de todos os parlamentares, todos os